Olá! Vamos dar sequência aí na nossa série de AVC, de toxina botulínica no paciente pós-AVC, né? Então, eu queria dividir hoje com você um artigo recente que eu li, né? Sobre o guideline, um novo guideline, quer dizer, um consenso entre especialistas de quais as melhores práticas clínicas, de quais as melhores práticas para a gente colocar em prática no nosso consultório, no consultório de médicos que fazem aplicação de toxina botulínica para pacientes que sofreu um AVC e que tem uma espasticidade ou uma distonia a ser tratada. A gente sabe que das hipertonias, a espasticidade é a mais comum, né, de ser apresentada no paciente pós-AVC e é aquela que a gente já tem nível de evidência A para tratamento com a toxina botulínica. Então, a primeira coisa que aparece nesse guideline, nesse protocolo, nesses cuidados que a gente tem que ter ao tratar um paciente com espasticidade pós-AVC, é que o tratamento é individualizado. Não existe um protocolo básico. Olha, vamos fazer músculos flexores de cotovelo, flexores de punho, flexores de mão em todos os pacientes que sofreram AVC. Não. Nós vamos fazer só músculos adutores de ombro e rotadores externos de ombro em todos os pacientes que tiveram AVC. Não existe, porque cada paciente é único, a apresentação dessa hemiparesia, dessa monoparesia, ela é individualizada, cada paciente teve o seu local de lesão, a sua extensão de lesão, e o seu sinal neurológico, o seu acometimento neurológico é único. Aquele paciente tem aquela sequela, o outro paciente tem aquela. Então, grupos musculares podem ser afetados de formas diferentes. Nós podemos ter pacientes que têm uma importante adução de ombro, mas não tem tanta flexão de cotovelo. Ou pacientes que têm uma importante flexão de cotovelo, né, por conta da espasticidade, mas não tem aí uma importante flexão de punho. Então, o tratamento, a escolha de músculos, ela é individualizada. Isso foi dito assim, mais de uma página no protocolo, para que a gente não perca isso de mente. Nós temos protocolos fechados hoje na neurologia para aplicação de toxina botulínica e o protocolo de enxaqueca, ele é o mais conhecido, né? Da enxaqueca, sim, nós temos um protocolo onde o paciente tem o diagnóstico, ele vai receber aquele tratamento. No pós-AVC, na espasticidade, na distonia, não. Então, a avaliação, o exame neurológico, o conhecimento profundo de anatomia e função de músculos é extremamente importante. Só será um bom injetor de toxina botulínica aquele médico que conhecer músculo, conhecer suas funções e conseguir olhar para o paciente e ver, identificar naquele movimento errado quais músculos estão acometidos para gerar aquele movimento errado. Essa é a base. Sem essa base, ninguém consegue evoluir, nenhum médico vai evoluir na propedêutica com toxina botulínica. Não adianta você conhecer a toxina a fundo, você dominar a técnica, o jeito de pegar a seringa, de pegar a injeção, nada disso vai adiantar se você não tem conhecimento básico teórico para injetar a toxina botulínica. Esse conhecimento básico teórico principalmente é voltar aos livros, voltar àqueles rascunhos ali da época da residência, né? Todo neurologista teve isso exaustivamente, teve todas essas disciplinas do sistema musculoesquelético lá no início da sua residência, da sua carreira. Então, nós vamos ter que reativar esse conhecimento. Esse conhecimento está lá, está numa gavetinha, só a gente ir lá e puxar ele, buscar ele nessa gavetinha. Mas conhecer a função. Na hora que um paciente entra assim no consultório, por que ele está fazendo assim? Por que ele flete muito o cotovelo? Por que ele flete muito o punho? Quais os músculos estão mais espásticos nesse paciente? Ah, doutora, flexores de cotovelo e flexores de punho. Ótimo, então vamos aplicar flexores de cotovelo e flexores de punho. Quais são?
os músculos flexores do cotovelo ou os músculos flexores do punho. Ah, doutor, eu fui uma vez num treinamento e o doutor ou a doutora colocava a agulha aqui. Isso é muito comum. Eu vejo direto aqui quando eu recebo médicos para treinamento. Médicos que às vezes estão colocando a agulha porque viu alguém colocar a agulha naquele lugar. Isso pode funcionar no primeiro momento, mas não vai funcionar para todo mundo e não vai funcionar no longo prazo. Se você não conhecer qual músculo está por baixo, a gente corre o risco de errar muito. Então, o conhecimento de anatomia humana, da função, esse músculo, primeiro saber de onde o músculo vem, para onde o músculo vai, qual é a disposição dessa fibra muscular. Só de olhar para o músculo e para como as fibras estão correndo, você já tem uma ideia de na hora que esse músculo contrair, como é que ele vai fazer. Na hora que essa fibra contrair, qual o movimento que ele vai fazer? Ele vai fazer... Então, é esse entendimento que tem que ficar muito automático para o neurologista, de novo, para ele poder ser um excelente, não só o neurologista, né? O neurologista, o fisiatra, o ortopedista, o médico que decidir que vai fazer toxina botulínica para tratar os distúrbios motores, espasticidade, distonia, entre outros aí, né? Esses são os principais. Então, conhecer a anatomia, conhecer a origem, aonde esse músculo tem origem, aonde esse músculo está inserindo, qual é o sentido da fibra desse músculo, na hora que ele contrai, qual o movimento que ele faz, distribuição, lembra que eu falei das placas motoras, qual é o mecanismo de ação da toxina botulínica? Ela entra no músculo, né? A injeção é no músculo, e ela entra no músculo e ela vai ali fazer um caminho até a placa motora, até encontrar esse nervinho que está terminando ali como uma placa. Então, ali que ela vai fazer toda a atuação dela, é ali que ela diminui a liberação de acetilcolina, é ali que ela diminui a contratilidade muscular. Então, é extremamente importante que a gente saiba, nos principais e maiores músculos, aonde estão as placas motoras. Imagine, a gente coloca a toxina botulínica longe da placa motora, até que essa toxina botulínica consiga migrar, né? Ela tem um tropismo, ela vai procurar, até ela procurar o caminho que ela tem que andar. Se eu sei onde está a placa motora e se eu coloco a toxina o mais próximo possível dessa placa motora, tanto melhor, né? Então, o guideline, ele fala da questão da individualização de protocolos. Então, muitas vezes, e o que a gente vê no consultório na prática diária é que, inclusive, no mesmo paciente, algumas vezes esse protocolo ele é mudado. Ainda assim, para adultos, imagine um adulto que tem comprometimento de membro superior e membro inferior. Esse paciente, a gente tem um limite de dose, porque todo fabricante, toda toxina, ela tem ali em bula um limite de dose que a gente tem que respeitar. Mas às vezes o paciente ele tem muito mais músculos para serem injetados do que a gente tem de limite de dose para ser usado. Então, fazer também um rodízio de músculos muitas vezes é importante. Se esse paciente tem mais área para ser aplicada do que eu tenho de dose para poder fazer, eu tenho que fazer um rodízio. Então, a cada intervalo de 12 semanas, de 12 a 16 semanas, vai variar muito de paciente para paciente, a cada intervalo de 12 semanas, a gente vai fazer outros grupos musculares. Algo que é extremamente importante, que está lá no guideline também, as metas, os objetivos, porque tudo que a gente vai tratar, qualquer tratamento que a gente faz para o paciente, a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, a gente sabe aonde a gente quer chegar ou qual a resposta de tratamento que eu quero. Esse objetivo, essa meta, ele não pode ser só do médico. Ele tem que levar em conta a opinião do paciente, se esse paciente conseguir se comunicar, e a opinião do familiar ou cuidador. São essas pessoas que convivem 24 horas com esse paciente, é esse paciente que está lidando ali com a sua espasticidade, com a sua distonia, que tem que nos nortear. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço é: como eu posso te ajudar? Qual movimento é o mais importante para você, no sentido assim, doutora, se a senhora aliviar esse movimento já vai me resolver muito. Então, é aí que a gente tem que focar, que a gente tem que priorizar.
É claro que tem aplicação ou tem desejos do paciente que não dá. E aí é a hora que a gente tem que ponderar com ele. Olha, eu sei que aqui te incomoda, mas realmente se a gente não cuidar muito bem desse quadril ou desse ombro, né, de alguma outra, então é a hora que nós vamos conversar com esse doente, conversar com esse paciente para explicar para ele e ponderar. Então, as metas, elas não são do médico, elas são do paciente, com a anuência do médico e o médico ali tentando, na medida do possível, colocar todas as metas do paciente, tudo aquilo que ele deseja melhorar, né, no tratamento do paciente, para que a gente tenha a melhor resposta, né? As escalas de avaliação, então uma das escalas mais importantes que a gente tem é a escala de objetivos. Então é aquela escalinha que nessas metas, na hora que a gente já está avaliando para saber onde a gente vai aplicar, a gente também já está pensando qual o resultado que eu quero. E aí a gente vai estabelecer essa meta. Eu quero que ele melhore X, mas pode ser que ele melhore mais 2X, pode ser que ele melhore menos X. Então, mas a gente tem que ter um basal. Eu quero que ele consiga isso. Pode ser que ele me surpreenda, e muitas vezes isso acontece e volta muito melhor. Pode ser que eu não atingi naquela primeira aplicação, naquele momento, aquele meu objetivo. Mas nós temos que ter objetivos realistas, né? Aquela coisa que é possível de se conseguir, atingíveis, né? Vamos dizer assim, objetivos tangíveis, realistas, e dali a gente vai, isso por escrito, e dali a gente vai ver quando esse paciente voltar, daqui a um mês, daí a um mês pós-aplicação, se ele teve um ganho acima, se ele teve um ganho abaixo. Em geral, esse paciente tem ali o ganho proposto por nós, né? Aquilo que a gente já imaginava que esse paciente teria, né? Em relação à dose, então é isso, a gente precisa respeitar as doses de cada fabricante. Falando em fabricante, é importante que o médico injetor de toxina seja um especialista em toxina botulínica e não em marcas de toxina botulínica. É importante que ele conheça todas as marcas do mercado, que ele conheça todos os seus processos, todas as suas manufaturas, todas as suas formas de administração. E a dose, a gente tem ela ali já delimitada tanto para criança quanto para adulto. Diluição. Diluição é um outro capítulo à parte que a gente vai precisar de bastante tempo aí para conversar sobre ela. Qual diluição é melhor? Então, pode variar até de grupo muscular para grupo muscular. Então, é muito comum aqui, na minha prática clínica, às vezes eu usar 2, 3 diluições diferentes no mesmo paciente, porque tudo vai depender do meu objetivo, do que eu quero. Eu quero um relaxamento maior, eu quero um relaxamento menor, tenho estruturas ou músculos pequenos, muito próximos, ou o músculo que eu estou injetando ele é pequeno e perto dele tem muitos outros importantes com funções diferentes que podem ser prejudicadas. Então, todo esse é um exercício que a gente vai fazer ali na pré-aplicação desse paciente. Mas diluição também, nós temos aí uma gama ampla que a gente pode trabalhar dentro, desde diluições mais concentradas até diluições menos concentradas. Vai depender do meu objetivo, né? Em relação a todo mundo sempre pergunta, mas vai aplicando, para de funcionar. Isso é mito, isso diz isso quem não tem a prática clínica da aplicação de toxina botulínica, quem não tem muita experiência, quem não tem muito paciente. Mas quando a gente tem muito paciente, o que a gente vê é que não respondeu, revise músculo, revise dose, revise diluição, revise técnica de aplicação. Principal causa de não resposta são erros em uma dessas 3 áreas. Hoje era isso, espero ter ajudado vocês que estão começando aí nessa prática e fico muito feliz de estar aqui dividindo um pouco do que eu sei com vocês.